Prontinho, gente, já está gravando, então boa noite oficialmente a todos e a todas. Uma alegria reencontrá-los. Espero que vocês tenham tido aí uma agradável semana, né? Esse descanso no meio do semestre, que tenha dado para repor aí as energias para a gente continuar com o nosso trabalho, tá bom? No nosso último encontro, gente, eu deixei para vocês. Não deu para descansar, não, Laís? Mulher, eu achei tão bom. Menino, semana passada, porque tem um dia que eu dou aula assim, manhã, tarde e noite, né? Que é a quarta. E aí, quando foi quarta-feira, e essa semana de novo, né? Feriado Nossa Senhora. Ai, meu Deus, que emoção. Mas, enfim, eu deixei, inclusive, falando que estudante sofre, então tenho certeza que vocês conseguiram fazer, então, a atividade, né? Deixei lá um exercício para a gente na semana passada, justamente pedindo para vocês, né, que vocês tirassem um tempinho aí em meio aos afazeres, para que a gente pudesse ver na prática esse conteúdo. Então, minha proposta para a gente hoje é a seguinte, que a gente termine, né, que a gente encerre esse conteúdo da hermenêutica filosófica. A gente tinha falado na aula passada sobre o Schleiermacher, sobre o Dilthey, sobre a gente chegou a falar sobre Gadamer? Não, né? Acho que a gente ficou em Heidegger, não foi assim? A gente falou de Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, e aí eu acho que ficou para hoje o Gadamer, o Paul Ricoeur e o Habermas, não é assim? Então, espero que hoje a gente conclua isso, e aí, concluindo, a gente passa para a correção do exercício. Todo mundo teve tempo, gente, de fazer, de dar uma olhada lá na atividade? Inclusive, ela vem muito naquele sentido de... ela vem muito naquele sentido de ajudá-los sobre o estilo de prova, né? São questões nas quais esse conteúdo, né, tinham sido cobrados em provas, em avaliações anteriores minhas. Gente, vocês estão me vendo? Porque minha imagem não está aparecendo aqui para mim. Está me vendo e me ouvindo? Ou travou? Sim. Ah, então só eu não estou me vendo aqui, minha tela está toda escura. Mas tá bom, vocês vendo é o que importa. Então, aquelas questões que eu deixei lá, gente, é mais ou menos o estilo de questão de como vocês podem localizar esse tipo de conteúdo numa avaliação minha, né? Isso trazendo para o sentido micro, que é o menos importante, que é a prova, que prova não significa nada, né? Agora, trazendo para o macro, que é o que realmente é importante, é só para que a gente possa perceber, né, que essa hermenêutica filosófica toda que a gente está discutindo aqui, ela não é só abstração, ela vai aparecer de forma direta ou indireta em todas as decisões judiciais, em todas os atos normativos que nós iremos interpretar. Quer os sujeitos façam isso de forma consciente ou não, tá bom? Muito bem, então combinamos dessa forma, concluímos o conteúdo teórico e vamos para o exercício, pode ser assim? Beleza, então vamos nós. Vocês estão vendo, pessoal, a apresentação? Sim. Ótimo. Vou dar uma rápida, super mega rápida, né, assim, revisão daquilo que a gente falou na aula anterior, só para que a gente possa se situar. A gente conversou, né, gente, sobre uma hermenêutica técnica, uma hermenêutica filosófica. E aí é interessante a gente perceber, né, que a gente está tratando aqui da hermenêutica como essa arte da interpretação, né, como um instrumento que nos vai ser muito útil para que a gente consiga descobrir, em alguma medida, o espírito da norma, né, num sentido teleológico. Ou, se não, se a gente não tem essa pretensão teleológica, mas que a gente está ali procurando, então, a forma mais adequada para promover equidade, para promover justiça ao caso concreto. Né, num sentido ideal, a hermenêutica irá colaborar com a gente nessa perspectiva. Isso é bem interessante, porque talvez vocês estejam pensando assim, tá, mas todas essas escolas hermenêuticas aqui que a gente está visitando, da hermenêutica filosófica, elas estão muito dentro do campo da filosofia, né? A gente ainda não está falando de hermenêutica jurídica.
Então, no que é que me interessa conhecer qual é o pensamento do Habermas, do Gadamer, do Heidegger, o que que isso vai ter a ver com o direito propriamente dito? E aí, pessoal, é bem interessante, só para contextualizar, que a gente perceba que ao longo do século XIX, né, a hermenêutica técnica, ela preponderou, né, na interpretação jurídica, no campo da hermenêutica jurídica. E isso por uma razão, né, bem clara, aí pelo menos a história nos traz fortíssimos indícios de que nós tínhamos uma perspectiva em vigência da escola da exegese. Ou seja, o que é a atividade de interpretação? Tanto que se tinha aquela expressão, né? O juiz é o boca de lei. Pronto, o juiz, o que é que o juiz precisa fazer? Ele precisa interpretar a lei. E essa interpretação se dará no sentido mais literal possível, né? A interpretação, ela era reconhecida como uma atividade declaratória, né? Quando você declara algo que já existe. Então, não havia uma atividade de criatividade por parte do juiz. O juiz recebia a legislação e estava diante do caso concreto. Então, o que é que ele ia fazer? Qual é a atividade hermenêutica que lhe competia? Uma atividade declaratória. Ele iria declarar qual é a interpretação que cabe a partir da aplicação da lei a esse caso concreto. Ao longo do século XX, né, século XX, o tumultuado século XX, duas grandes guerras, Tribunal de Nuremberg, a gente vai estudar esses fatos históricos a miúde, né, nas semanas seguintes. Isso vai mudar esse caráter do direito, da hermenêutica jurídica. E a construção dessas escolas hermenêuticas que a gente está estudando aqui, com exceção do Schleiermacher, né, que ainda está lá no século XIX, todos os demais estão no século XX. Então, essa proposta de hermenêutica filosófica que a gente está estudando aqui na nossa aula, nas nossas últimas aulas, elas não foram feitas por juristas, né, por pensadores do direito, mas são pensadores que podem ser considerados verdadeiros humanistas, né? A teoria filosófica desenvolvida por eles vai impactar praticamente todas as ciências sociais aplicadas, e o direito não ficará de fora. Então, é por isso que é interessante que a gente conheça cada uma dessas escolas aqui, cada uma dessas estruturas de hermenêutica filosófica, proposta por esses pensadores, para que a gente tenha condição de entender por que pensamos o que pensamos agora no século XX, né? De forma preponderante, não estou dizendo, atenção, não estou dizendo que a escola da exegese, ela está inadequada, ela foi completamente superada, que é incorreta essa visão do juiz apenas como boca de lei, né, que a atividade hermenêutica meramente declaratória não existe mais. De forma alguma não estou dizendo isso, mas estou afirmando com a segurança, né, que os estudos da doutrina e da jurisprudência me trazem que essa é uma perspectiva minoritária, essa é uma perspectiva que vem sendo cada vez menos utilizada na contemporaneidade. Para os hermeneutas contemporâneos, né, a interpretação, ela não é uma atividade declaratória, ela é uma atividade constitutiva, ou seja, ela se constrói. O intérprete, ele não recebe uma norma ali que está completamente pronta, redondinha, e a única coisa que ele tem que fazer é declarar, né? Como se o seu sentido já estivesse ali plenamente construído no texto. E o que ele precisa é simplesmente informar as partes, né? Que sentido é esse? Não! A hermenêutica contemporânea, ela considera que a atividade hermenêutica, ela é constitutiva, ou seja, você recebe esse texto normativo, mas ele não está pronto. É você, hermeneuta, é você, intérprete, que vai construir o sentido. É você que vai, através de uma atividade que é técnica, mas que também é criativa, que também é subjetiva, dizer o direito. E nós não teríamos condição, né, de reconhecer essa possibilidade da atividade hermenêutica como uma atividade
constitutiva, né, se não fosse a influência desses pensamentos da hermenêutica filosófica que vão ganhar cada vez mais espaço ao longo do século XX, né? O Schleiermacher lançou a sementinha lá atrás, no final do século XIX, trazendo a perspectiva de que o texto não está pronto, né, de que é preciso psicologicizar, é preciso fazer o esforço de entender quem é o autor, de tentar prescrutar as suas intenções, de tentar saber quem é esse sujeito, para então compreender melhor o sentido do texto, ou seja, o texto não está pronto. Isso vai ser aprofundado pelo Dilthey, né, trazendo a perspectiva da história. Inclusive, nós vamos ter uma escola hermenêutica dentro da hermenêutica jurídica, chamada escola histórica, que usa a história como principal instrumento de interpretação. Entender o passado, entender em que contexto, em que circunstância política, econômica, social, que esse ato aí normativo, né, que esse texto jurídico, ele foi produzido, para que aí sim a gente tenha a capacidade de melhor compreendê-lo. Ou seja, o sentido não está pronto, né? É necessária uma atividade que vai construir esse sentido. Isso se torna ainda mais evidente com Heidegger, né, que a gente conversou na aula anterior, que ele nos diz que o texto é tão evidente que esse sentido não está pronto, né, que ele coloca a atividade hermenêutica dentro de um quadro aí ontológico, né? A interpretação, a forma como você interpreta é a forma como você está no mundo, né? Como você se relaciona com o mundo. Interpretar é uma forma de estar. Então, mais uma vez, se vocês observarem, em cada um desses autores aqui que a gente vem estudando, da hermenêutica filosófica, né, da filosofia, melhor dizendo, né, que vai impactar na hermenêutica, todos eles têm um ponto em comum, né, embora cada um trabalhe a partir da sua perspectiva, da sua abordagem teórica, mas cada um deles parte do mesmo pressuposto. O texto não está pronto. A atividade interpretativa, né? O que é interpretação? Se não é a atividade intelectual, é uma atividade do raciocínio, é uma atividade do intelecto, né? De tentar alcançar o sentido de algo. Tanto que a gente não interpreta somente texto, né? Eu estou falando texto por força mesmo de hábito, de expressão. Mas a gente interpreta a vida, né? A gente interpreta os sujeitos que estão ao nosso redor, a gente interpreta o que está. Então, aqui agora, nossa, eu estou num quarto, não, é um escritório, aqui está bagunçado, não, está agradável. É a minha forma de interpretar esse ambiente. Então, essa atividade interpretativa, ela, portanto, tem um caráter de subjetividade, né? Não são todas as pessoas que vão adentrar aqui ao meu escritório que irão interpretar o espaço da mesma forma. Então, essa é uma questão que eu não quero que vocês esqueçam e que eu quero que vocês compreendam a importância. Chega de tanto técnico, né? Chega de tanta gente que fica vomitando, repetindo coisas sem saber muito bem qual é a origem, né? Qual é a base, qual é a construção, né, delas. Então, é muito comum hoje os sujeitos defenderem a perspectiva do ativismo judicial, é muito comum as pessoas acharem que, é claro, as questões elas são construídas, a atividade interpretativa, ela admite a subjetividade como se isso fosse a coisa mais comum do mundo, e não é, né? É fruto dessas teorias aqui, que ao longo do século XX, elas irão ganhando cada vez mais espaço, né, dentro do território acadêmico. Então, é por isso que a gente está analisando, né? E é por isso, né, que essas perspectivas todas acabaram chegando ao direito como uma ciência social aplicada, né? Como uma ciência que se dedica à construção da ordem para a sociedade, né? Da harmonização. Então, é uma ciência que muito se utiliza, né? Que muito vai ter interesse em compreender qual é a forma mais adequada, né? Qual é a forma mais inteligível de que a gente possa compreender o sentido,
né, do fenômeno jurídico quando ele está sendo analisado, quando ele está sendo observado. Então, nas aulas anteriores, a gente falou do Schleiermacher, a gente falou do Heidegger e a gente falou do Dilthey. E, mais uma vez, nós não estamos falando de hermeneutas do direito, né, de hermenêutica jurídica. Nós estamos falando da hermenêutica, nós estamos falando de filosofia, né, nos impactos dessas construções filosóficas para a hermenêutica filosófica, e agora a gente continua esse trabalho com este simpático senhor, né, o Gadamer. E aí, na medida em que a gente vai se aproximando desses próximos 3 teóricos, pessoal, que é o Gadamer, o Paul Ricoeur e o Habermas, mais a gente se aproxima da hermenêutica jurídica contemporânea. Eu não estou afirmando a vocês que Schleiermacher, Dilthey e Heidegger não são extremamente relevantes para a hermenêutica jurídica, de forma alguma. Tanto que eu acabei de dizer para vocês que a gente tem, inclusive, uma escola, né, hermenêutica, a escola histórica, que é bastante influenciada aí pela perspectiva do Dilthey. Mas na contemporaneidade, né, ou seja, dos anos 80, especialmente, em diante, é a filosofia do Gadamer, do Habermas e do Paul Ricoeur, que mais estão sendo, né, aí, usadas como base epistemológica para a construção da hermenêutica jurídica que nós estamos utilizando na contemporaneidade. Alguns estão utilizando de forma consciente, né, juízes que são verdadeiros intelectuais, advogados e advogadas que são verdadeiros intelectuais, que reconhecem, que sabem por que essas questões de subjetividade podem ser utilizadas na atividade interpretativa, e outros que utilizam porque conhecem isso dos manuais, na prática jurídica percebe que, opa, se colar, colou, eu vou tentar, mas sem ter, né, essa base epistemológica que vai ser bem importante para que a gente possa seguir com essa atividade de interpretação o mais lúcida, né, possível. Então, muito bem, a contribuição do Gadamer, gente, para a gente é a perspectiva do círculo hermenêutico. E aí, mais uma vez, reforço, ele não está tratando aqui somente do fenômeno jurídico, da interpretação jurídica, mas de qualquer interpretação. E aí, a base, né, e mais uma vez eu reforço isso também para vocês, né, para que ninguém fique, ai, nossa, né, se a gente for estudar a teoria filosófica, isso é muito mais profundo, isso é muito mais difícil de ser compreendido, e aí, mais uma vez, reforço aquilo que eu também já trouxe para vocês nas aulas anteriores. O que a gente está trazendo aqui é o supra, ultra, mega, blaster, uber sumo dessa laranja, tá? É o resumo do resumo do resumo, é uma síntese sem a pretensão, né, de bancar a filósofa, de nenhum aprofundamento filosófico, mas é justamente para que a gente tenha pelo menos uma noção, né, do que essa teoria traz de mais significativo para o fenômeno jurídico, que é aquilo que nos interessa. Quem desejar o aprofundamento, certamente, né, procurará isso dentro do espaço da pós-graduação stricto sensu. Que eu saiba, não existe mestrado, doutorado em direito no Brasil hoje, né, programa de todas as universidades federais, pelo menos, que não contemple obrigatoriamente no campo das suas leituras obras ou do Gadamer, ou do Habermas, ou do Paul Ricoeur, mas especialmente do Habermas, por conta, né, da sua ligação aí com a teoria crítica do direito. Muito bem, então, dito isso, a principal, o suprassumo, né, a síntesezinha que a gente vai trazer aqui para uma aula de graduação, para um primeiro contato com essa questão aqui do Gadamer, é a ideia do círculo hermenêutico, né, a sua teoria toda vai girar em torno dessa compreensão, que é dificílima, que é super mega complexa, é aquele texto, né, que a gente precisa fazer uma ginástica mental danada para conseguir compreender, mas que a priori, nos permite dizer o seguinte: o que é o círculo hermenêutico? É a ideia de que, antes de eu ter acesso a isso que eu vou interpretar, eu já tenho alguma pré-noção, né? Algum pré-conceito, no sentido de uma ideia pré-concebida sobre aquilo ali que eu irei encontrar no texto, né? É uma visão prévia, são concepções prévias. Por exemplo, naquela nossa primeira semana de aula, né, eu lembro que alguém aqui, não lembro mais quem, mas eu lembro que alguém falou
sobre Hermes, né? Tinha aquela pré-noção, aquela pré-compreensão de que ele é o cara, ele é o semideus, né? Ele é o mensageiro. Muitos tinham a pré-noção, a pré-compreensão de que a gente iria tratar dentro da disciplina basicamente de atividade interpretativa, de qual é a forma mais adequada para interpretar o direito. Então, muito bem, tá aí o começo, né? Esse círculo não tem começo, meio e fim, não tem como a gente identificar, né? Essa coisinha redonda aí. Mas faz parte desse círculo, então, essa pré-noção. Não vai existir uma atividade interpretativa sem que antes a gente passe por essas concepções prévias. E essas concepções prévias, elas vão dialogar com as concepções que nós iremos projetar, aquilo que a gente imagina que vai encontrar, né? Você se depara ali com o texto, com a situação, você tem a pré-noção e você vai ter algum nível de expectativa, né? Sobre o que vai ser conhecido, o que pode ser construído, e essas questões vão dialogar entre si, o que eu já sei e o que eu acho que eu vou conseguir saber, o que eu acho que eu vou conseguir descobrir. Então, fechamos esse círculo, portanto, com essa construção que não tem como ser separada, né? Uma grande lição aí que o Gadamer nos deixa é que a gente não tem como arrancar as partes, né? Para que eu compreenda a parte só faz sentido dentro do todo, né? Eu fazia muito essa brincadeira e esqueci de fazer com vocês, ó. Mas eu gostava muito, agora que eu falei, foi que eu lembrei. Gostava muito de trazer para as aulas de hermenêutica uma frase do Hitler, que é bem bonitinha, sabe? Que ele coloca mais ou menos o seguinte, um discurso bem famoso dele, né, proferido em 1937, em que ele diz que é preciso ter amor, né, para defender aquilo que a gente mais ama, né, e o que a gente mais ama precisa ser defendido até a última gota do nosso sangue, merece o nosso esforço. E aí fica bem poético, eu não estou colocando aqui com as palavras, né, iguaizinhas, não lembro decorado, mas eu sempre gostava de jogar essa frase e de dizer para o pessoal, e aí, gente, o que é que vocês acham dessa frase, né? Vocês concordam? Vocês discordam? Vocês acham que tá certo, tá errado, é feio, é bonito, é justo, é injusto? E aí a galera normalmente, né, se motivava para dizer, ai, massa, né? Se bobear, do jeito que as coisas hoje são rápidas, a pessoa já até postou lá no feed, né? Já postou uma foto com essa frase de efeito embaixo, porque é massa. E aí, em algum momento eu digo, pois essa é uma frase aí que foi dita pelo Hitler, num discurso extremamente repleto de ódio, né, para justificar o antissemitismo, para justificar a ideia de superioridade da raça ariana, né, é um discurso que é extremamente nazista. E aí a pessoa, valei-me, Padre Cício, né? Vala-me Deus. E aí, na hora que eu vejo, não, é porque eu li ligeiro, estava sem o óculos, e não, é porque a gente não pode, né? E o Gadamer nos traz muito essa perspectiva, né? De que, olha, a parte, o enxerto, ela não vai ser, não é possível, né? Compreender que é o que a gente fica fazendo direto agora, né? Nós não temos mais pessoas, muitas pessoas preocupadas com conhecimento. Tem muita gente ligada só na informação, às vezes só leu a manchete, nem abriu para ler o que está no texto, e já saiu compartilhando, e já saiu replicando, e já tem uma opinião pronta sobre aquilo, mas eu não tenho como compreender a parte fora do todo, né? O texto sem o contexto. Então, a interpretação, ela é muito mais, nisso ele dialoga de forma muito próxima com o Heidegger, né? Não é só um método, a perspectiva da interpretação, não é só uma atividade intelectual para a busca de sentido, não é só isso, né? É uma forma da gente se expressar no mundo, é uma forma de estar no mundo, né? Naquela perspectiva ontológica que o Heidegger, ele já nos trazia. Então, do Gadamer, teríamos inúmeras questões aqui para serem colocadas, mas a gente vai deixar bem clara essa ideia da pré-noção
com as minhas expectativas, com o que efetivamente vai estar no texto, e olha só o círculo, né? Tudo isso em um diálogo que é recolectivo, né? Que é uma retroalimentação, vai estar, né, nesse movimento de vinda e de volta, é que vai construir, então, o sentido da interpretação do texto. E aí é bem interessante, né, essa ideia da gente de que, eu vou, e aí quebra mais uma vez, por isso que no século XIX era tão comum se falar em neutralidade, né, e a partir do século XX a gente, de certa forma, especialmente após Nuremberg, a gente já não fala mais nessa neutralidade, a gente vai falar sobre uma imparcialidade, né, que a neutralidade seria essa folha em branco, eu não tenho pré-noções, eu não tenho nenhuma pré-compreensão, né, o Gadamer vem também nesse sentido de que não, isso não é possível, né, existe aí um permanente diálogo entre o sujeito cognoscente, ou seja, o sujeito que pensa, que raciocina, ele já tem alguma impressão desse objeto, né, essa pré-compreensão, ela irá fazer parte, sim, do processo interpretativo. Talvez, inclusive, você rejeite, né, você reconhece, eu até tenho uma certa dificuldade em encarar isso, eu até tenho uma certa, pode até ser que essa sua pré-compreensão, de repente, seja um preconceito, no sentido, né, da palavrinha junta, mas a gente pode, através da imparcialidade, deixar essa sensação, né, já que é uma atividade intelectual, deixa e apela para o racional, para que essa certa repulsa não impacte, né, ou pelo menos não com tanta força sobre a atividade interpretativa. Estou vendo aqui os comentários de vocês, é isso mesmo, né? No instante muda de opinião, exatamente. Então, a gente precisa ter muita calma, né, gente? Antes de admitirmos qualquer posicionamento, né? Acho que a hermenêutica, ela nos traz essa consciência, né, de que não é tão simples assim, né? Nada é simples. Essa ideia do juiz boca de lei, lá do século XIX, no século XX já ficou difícil de ser aceita a partir de todo esse desenvolvimento aqui dessas teorias filosóficas, tentando construir uma percepção exatamente oposta, e mais ainda agora no século XXI, né, em que não somente a atividade do sujeito cognoscente, né, é uma atividade bastante flexível, é uma atividade bastante marcada pela subjetividade, mas as próprias coisas que nós estamos interpretando, a vida como ela está acontecendo agora no século XXI, ela é profundamente também, né, assim, marcada pela fluidez, né, liquidez, se você quiser usar aí o termo que o Bauman cunhou, né, então as instituições, elas estão mudando de roupagem, né? Os comportamentos, a ideia de certo, errado é cada vez mais volátil. E aí isso mais ainda dificulta a ideia de que é simples interpretar, né? Já é só dizer lá que está posto, tá tudo certo, né? Então, é nesse sentido que a gente está utilizando, então, aqui o círculo hermenêutico do Gadamer, né? Especialmente para reconhecer essa questão da pré-compreensão, desse diálogo permanente entre a pré-compreensão, as nossas expectativas, o que está realmente posto de forma mais prática, digamos assim, no fenômeno observado. Nós temos ainda o Paul Ricoeur, que eu acho que eu nem trouxe para vocês, não está aqui. Mas, assim, do Paul Ricoeur, gente, acho que a gente pode destacar especialmente a ideia do simbolismo dos nossos textos, né? Ele vai estar muito ligado à ideia de que nós precisamos ter aí um profundo cuidado, né? Isso lembra muito o Schleiermacher, né? O Schleiermacher falava sobre a intenção do autor. Qual é a intenção do autor? Né? A gente precisa psicologicizar o texto, tentar entrar na mente desse sujeito, né? O Paul Ricoeur, ele não vai estar mais preocupado com isso, ele já considera que é impossível, né, conseguir entrar na mente de alguém, tentar descobrir qual foi a intenção, muito pouco provável que eu consiga isso, mas ele pede para que a gente se atente ao simbolismo do texto, né?
todo texto tem algum tipo de caráter simbólico, né? Existem ali elementos iconoclásticos, existem ali questões que talvez não foram ditas de forma expressa, mas pairam no ar. A gente consegue perceber, né, um movimento acerca do que não foi dito, né? O silêncio, por exemplo, né? Se a gente estiver interpretando, eu estou interpretando aqui o silêncio de vocês, né? O que significa isso? E aí a gente, não, é um momento de escuta, é um respeito pela fala, eles estão copiando, né? Então, não é somente o que é dito, o que é que está por detrás, né, do texto, não no sentido das intenções do autor, mas de repente de símbolos, de elementos que, embora não estejam ali expressos, mas nos permitem a compreensão de uma determinada perspectiva, sabe? Certo dia eu estava assistindo uma determinada aula e o professor é um psicólogo e tal, renomado, etc., e ele falava, lá na UFC, né? E aí, falando e tal, era uma aula de psicologia do desenvolvimento lá no doutorado em educação, e ele usou um termo chamado quarta camada, né? Existem muitos sujeitos que estão num nível de maturidade muito profundo, típico de quarta camada. Então, para muita gente pode ter passado batido, né? De repente, eu não sei o que significa isso, o que é que ele quis dizer com isso. Se ele adota essa perspectiva, eu já sei a qual filósofo ele está se referindo, eu já sei qual é a ideia de maturidade que ele tem, né? Embora não tenha sido dito ali com todo o repertório, né? Mas só isso aí já me permite conhecer ou perceber coisas que, embora não expressas, né? Mas foram ditas a partir do uso desse conceito. Então, a nossa preocupação, a contribuição do Paul Ricoeur para a gente, né, dentro da nossa disciplina, vai ser muito nessa questão de que, ok, eu não devo me preocupar somente com o sentido estrito, né, eu vou me afastar do brocardo latino típico do século XIX, né, in claris cessat interpretatio, na clareza abandona-se a interpretação. Então, não existirá nada claro e não existirá nada que esteja perfeitamente ali dito, né? Eu preciso ter essa atividade aí investigativa para tentar perceber, descobrir se existe ali algum simbolismo, né? Se existe alguma intenção por trás dessa perspectiva do que o autor está colocando. E o nosso último filósofo vai ser o Habermas. Esse é campeão de audiência, né, nos programas de mestrado, doutorado Brasil afora. Ele está extremamente ligado à teoria crítica do direito, né, à perspectiva marxista. A base da hermenêutica crítica dele é a que mais se aproxima do que tentam fazer como ativismo judicial, né, quando se coloca dentro de uma perspectiva mais técnica, não quando usam para fazer samba do crioulo doido. E aí a perspectiva do Habermas, né, gente, é fruto lá da escola de Frankfurt. Não tem muito que, para quem se dedicou um pouquinho a isso lá na disciplina de introdução à filosofia, você sabe, né? É aquela compreensão marxista de que o direito não é emancipador coisa nenhuma, né? O direito não promove justiça coisa nenhuma, muito pelo contrário, né? O direito, ele é um instrumento de opressão, de alienação, a classe dominante que detém os meios de produção, ela se apropria, né, de um discurso jurídico para poder impor a sua vontade, para que haja uma aparência de justiça, mas, na verdade, né, essas normas, elas não correspondem ao real, etc, etc. Bem na perspectiva da teoria crítica. E aí, por esta razão, a hermenêutica permitiria para esse sujeito que está realizando a atividade interpretativa buscar a justiça no caso concreto. Então, nossa preocupação não é com o que está, digamos assim, né, para trazer para uma fala bem senso comum, não é com o que está no papel, mas é a prática, é a realidade, né? É o real que me interessa. E aí, se for necessário, eu até deixo de aplicar, trazendo para a hermenêutica jurídica, né? Eu até deixo de aplicar a lei,
porque ela não traz justiça para esse caso concreto. Eu até crio aqui, de repente, uma norma nova para resolver o problema, porque, olha aí o que é que eu destaquei para vocês, né? A libertação do potencial emancipador, né? Esses sujeitos reprimidos, né? A gente vai, então, ter um intuito libertário. Ele vai utilizar muito, né, da psicanálise, dessa ideia da inconsciência, né, de que nós não nos conhecemos, ninguém se conhece por completo, porque a gente tem aí um elemento que é inacessível, é o nosso id, e isso, em alguma medida, vai impactar também na atividade interpretativa, e dentro do processo de interpretação, talvez eu consiga corrigir algum tipo de injustiça, né. Só para citar um exemplo, né, quando a gente falava, né, discutia a questão da união estável entre pessoas do mesmo sexo, as pessoas diziam o seguinte, né, os hermeneutas mais ligados à escola clássica, à perspectiva exegética, diziam que de forma muito clara a Constituição Federal reconhecia a união estável como uma entidade familiar, mas o texto constitucional trazia, né, que a união estável é a união entre homem e mulher. E aí, dentro de uma perspectiva exegética, clássica, pronto, tá aí, é homem e mulher. Mas a partir da interpretação, né, que foi a que acabou sendo realizada, que prepondera até hoje, a ideia é que ali é um mero exemplo, né? Então, a união entre homem e mulher é um exemplo de união estável. A Constituição não usou a palavra somente, né? Ela não diz que a união estável é somente a união entre homem e mulher. A Constituição diz que a união estável é a união entre homem e mulher. Pronto, então, se eu interpreto dessa forma, literalmente, né, numa perspectiva exegética, eu vou estar deixando de reconhecer uma perspectiva real. Pessoas do mesmo sexo se relacionam afetivamente, constituem entidades familiares, quer isso esteja no texto de lei, quer não esteja. E essas classes são historicamente oprimidas, reprimidas, perseguidas. Então, eu preciso garantir aqui um processo, um entendimento interpretativo emancipador, que promova a equidade, que gere a justiça no caso concreto. Então, por isso a interpretação foi no sentido de que não existe proibição, não tem aí a palavra somente. Quando a Constituição diz a união de homem e mulher, ela está dando um exemplo, uma possibilidade. Isso não exclui outras possibilidades. Então, quando a gente vê uma... Oi, à vontade. Inclusive, uma coisa que foi bem citada foi, por exemplo, a questão do gênero. Quando a Constituição fala homem e mulher, poderia puxar também para o lado da identidade de gênero. O que é homem e o que é mulher? Eu me considero homem ou eu me considero mulher? Então, tipo, a união estável ela estaria atrelada, ela poderia ser puxada para o lado da identidade de gênero. Tem homens que se consideram mulheres, que para eles só nasceram no corpo de homem, mas eles têm, como eles dizem, alma de mulher. E tem mulheres que dizem, eu tenho alma de homem. Então, entraria aí, como a senhora disse, não tem essa proibição, essa limitação. Então, a diversidade de interpretações também favoreceu esse entendimento majoritário. Ótimo, Eric. Muito obrigada aí pela contribuição. Exatamente. E é isso que eu acho massa, sabe, Eric e todo mundo que está aqui. É a gente entender por que é que uma interpretação como essa é possível. É porque teve um cara no século XX, o Habermas, que construiu toda uma teoria, difícil que só a porra. O cara é um gênio, o cara escreveu um verdadeiro tratado de interpretação, e é isso que nos possibilita pensar dessa forma, né? Construir interpretações que estão para além da técnica. Ah, professora, então a hermenêutica técnica não é válida. Volto mais uma vez, vou bater nessa tecla 1 milhão de vezes. Ela está válida, ela é válida, só que ela vem se tornando cada vez mais minoritária. Né, ficou até contraditório. Ela é cada vez menos utilizada. E aí, Eric, entra isso que eu falava anteriormente, né? Por que a gente vem se utilizando tanto da hermenêutica filosófica? Né? A filosofia admite um grau de subjetividade que a ciência não admite. A ciência é marcada pela técnica, pela objetividade, né?
a filosofia nos permite um grau de divagação muito, muito, infinitamente maior. E aí, se a gente se pergunta, nossa, por que é que vem ganhando cada vez mais espaço, então, essa hermenêutica jurídica filosófica ao invés da técnica? Porque onde, Eric, que no século XX, início do século XX, século XIX, a gente ia estar dentro de uma sociedade, né, que se questionava que alguém que tinha uma genitália masculina, se ele era homem ou não. Alguém tem uma genitália feminina, é uma mulher ou não? Isso é o in claris cessate interpretatio. Estou vendo aqui, pênis e testículo. Homem. Estou vendo aqui, vagina, mulher. Século XXI, estou vendo aqui. Tá, não significa nada. Porque eu tenho outros elementos a considerar. Então, não é à toa, né, que a hermenêutica filosófica, ela ganha cada vez mais espaço numa sociedade que é marcada por essa fluidez. E que não se encaixem, que as coisas não se encaixam com tanta facilidade, né, a conceitos prévios, né, a concepções duras, engessadas. E aí, em momento algum que eu estou dizendo que, então essa concepção é a correta, essa é a incorreta, a gente eu não estou aqui para emitir juízo de valor particular, né, estou aqui para tentar explicar para vocês em que medida e por qual razão, até para aqueles que desejam combater, tá, gente? Até para aqueles que veem isso e dizem, gente, mas isso é um absurdo. Daqui a pouco a gente vai estar questionando coisas que, sei lá. Então, até para que você entenda onde que está a raiz, onde que está a base epistemológica, né? Para que quando você for construir a crítica, você não vá atacar o fruto, né? Você tem que bater aqui na árvore, de onde é que ela nasce. É dessas perspectivas todas, né? Por isso que a crítica exige aí um trabalho grande, né? De estudo do sujeito que verdadeiramente quer trazer uma crítica capaz de balançar a estrutura epistemológica daquilo que ele critica. Gente, oi, Juan. Professor, eu entendi tudo, eu só não entendi a parte da psicanálise. Como é que ele usa a psicanálise para ligar a interpretação? É porque a psicanálise, vocês lembram disso lá com Ivan Sildo, né? Ele traz para vocês deve ter trazido para vocês a ideia do id, ego, superego e tal. A gente vive, né? O nosso ego vive aí nessa briga entre o superego e o id, e tem uma parte de nós que a gente não é capaz de conhecer, né? Que seria o id. Da mesma forma, dentro aí dos textos que a gente vai ter acesso, existe algo sempre de nebuloso, que não estará suficientemente claro, não é intencional, né? Talvez esteja ali, eu preciso, então, fazer realmente essa atividade de prescrutar o que é que está por trás dessas questões, né? Por exemplo, se alguém me garante que eu estava lendo um texto sobre isso hoje, e eu fiquei assim, gente, eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Uma norma lá seletista do direito do trabalho que proíbe o exercício de determinadas atividades para mulheres que envolvem que a mulher tenha que carregar uma carga acima de 40 quilos por tantas horas de trabalho. E a norma se justifica pela constituição física feminina, né, que não, enfim, seria mais frágil do que a do homem. Então, o homem poderia exercer esse tipo de atividade, mas a mulher não. E aí, a autora, ligada a uma perspectiva crítica do direito, muito provavelmente consciente ou inconscientemente influenciada pelo Habermas, denunciava essa norma como uma norma que era fruto da cultura do patriarcado, que isso era um absurdo, né, que as mulheres tinham condição, sim, de desempenhar, isso era mais uma tentativa de tentar incutir nas mulheres e na sociedade como um todo uma ideia de fragilidade, né, que retirava, que dizia para a mulher o que ela podia e o que ela não podia fazer. Então, você vê que isso não, em momento algum está dito, muito pelo contrário, a norma se justifica a partir de uma ideia de proteção da integridade física e psicológica da mulher, né? No entanto,
a interpretação numa perspectiva crítica, psicanalítica, né, ou seja, existe ali nesse sujeito que está elaborando a norma, por mais que ele ache que ele está fazendo isso para tentar garantir o direito da mulher, mas no fundo é porque inconscientemente, né, se ele fosse fazer análise psicanalítica, se ele fosse para um divã lá com o Freud, ele ia acabar percebendo que isso é uma visão distorcida do feminino, é porque ele reconhece, né, que alguns espaços não são válidos para a mulher. Então, é nesse sentido que, né, a partir de um exemplo prático, para tentar deixar mais claro, né, que a psicanálise poderia contribuir conosco. Deu para pegar, Juan? Deu sim, obrigado, viu? Nesse quesito aí seria a questão do superego, né? Do homem. Obrigado, viu? Nada. Beleza, meu povo? Muito bem, com essa aula de hoje, a gente encerra essa perspectiva, né, das raízes filosóficas da hermenêutica. Adoraria que a gente pudesse ter mais tempo, né, de repente fosse uma disciplina de 80 horas, dava para a gente aprofundar em mais algumas coisas, mas a gente tem que seguir, né, temos muita coisa aí para ver da própria hermenêutica jurídica. Então, pergunto para os senhores e senhoras, alguma dúvida? Vocês conseguiram fazer a leitura, gente, do capítulo do Ricardo Soares? Pronto. Alguma questão que vocês queiram colocar lá do capítulo? Não é que seja falha agora ou cale-se para sempre, não, tá bom? É porque depois a gente começa a falar em outros assuntos e aí talvez, né, a pessoa perde o gancho, digamos assim, o fio da meada. Mas se vocês não tiverem, eu vou pegar aqui o nosso exercício para a gente resolver as questões. Pode ser? Pode ser, Francilda. Eu só consegui resolver a primeira questão. A segunda e a terceira não consegui identificar. Foi, bora nós. Vou pegar aqui o meu exercício, tá? Para projetar para vocês. Um minutinho. Já ia esquecendo. Gente, vê se vocês conseguem abrir esse arquivo aqui, por favor. Vou deixar aqui no chat. E aí, depois eu posto lá no nosso Unileão Digital. Isso aqui não é obrigatório, não, tá bom, gente? É só, tipo assim, às vezes você começou a ler, né, o negócio e disse, eita, interessante, eu queria dar uma aprofundada. O pessoal que às vezes já tem uma pretensão, né, para fazer mestrado, para terminar a graduação. Abriu não, professora. Não abriu? Então, vou postar para vocês lá no Unileão Digital mesmo. Esse texto aí, gente, é de uma doutora em Direito Constitucional e ela vai tratar da intersecção entre a filosofia do Gadamer e a do Habermas para uma interpretação adequada do direito. Então, é aquele texto que a gente faz um pouquinho de ginástica mental, né, termina um pouco cansado, mas que vale a pena pelo aprofundamento. Então, claro que não é aquela coisa de, vou cobrar na prova, não. É só para quem realmente quer aprofundar essas questões que a gente está vendo aqui. Ai, meu Deus do céu, abre exercício, por que tu não quer aparecer? Peraí, viu, meu povo, que o exercício está teimando aqui comigo. Pronto, finalmente, deu certo. Ó, você abre aí, tá bom, gente? Você lembra, né? Tá lá no Unileão Digital, cada um pega aí o seu, porque pode ser que a letra esteja muito pequenininha. Vamos lá. Decisão concretiza tese firmada pelo STF sobre multiparentalidade. Aí é uma notícia, né, dizendo que o STJ publicou nessa semana uma decisão sobre socioafetividade. Um idoso de quase 70 anos vai receber a herança do pai biológico em ação que foi reconhecida recentemente, mesmo já tendo recebido o patrimônio do seu pai socioafetivo.
A parte contrária chegou a alegar que, embora tivesse ciência do vínculo biológico há mais de 30 anos, o cara só procurou ter reconhecido a paternidade, né, depois que soube dessa vantagem financeira. Mas o argumento não foi aceito. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, relator do processo, lembrou em seu voto o julgamento de um recurso extraordinário, né, em que foi amicus curiae no STF, sendo definido que a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo da filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios. De acordo com o advogado e tal, enfim, eu estou lendo rápido porque vocês já leram, né? Deste modo, o ministro ponderou que é possível atribuir efeitos amplos, jurídicos e patrimoniais ao reconhecimento da paternidade biológica, mesmo que o cara já tenha, né, 70 anos. Ainda conforme o STJ, a ministra Nancy afirmou que pode-se especular o porquê da demora, né, supondo que as suas intenções não eram financeiras, eram motivadas pela vergonha ou pela timidez. Há 30 anos tentava contato com a família sem sucesso. Segundo a ministra, é preciso abandonar a literalidade da interpretação gramatical em prol do mapeamento das circunstâncias concretas que influenciaram a situação, buscando nas intenções das partes os seus influxos sociais. E aí, gente, na primeira questão eu dizia, qual é o filósofo que serviu de base epistemológica para o posicionamento da ministra? Que aí a gente vai aqui para o posicionamento da ministra. Tudo que foi dito antes, né, perde importância, é assim que a gente responde uma questão aberta. A questão se refere ao posicionamento da ministra. O que é que ela diz? Pode-se especular o porquê da demora, supondo que as intenções da pessoa não eram só financeiras. A ministra pede para abandonar a literalidade da interpretação gramatical, que a gente vai mapear a circunstância concreta, buscando nas intenções das partes os seus influxos sociais. Você consegue perceber a influência de algum desses filósofos que a gente vem estudando aqui? Professora, não sei se está certo, mas eu acho que tem a ver com o Dilthey, não? Por causa que, assim, se eu não me engano, ele cita sobre a importância da historicidade, a experiência concreta. Eu acho que é o Dilthey. Beleza, Juan. E aí, alguém discorda do Juan? A Laís está dizendo que acha que é o Schleiermacher. Eu também acho que é o Schleiermacher, por conta que ele fala do abandono da literalidade, né? E a ministra cita isso no texto. É, justo, porque ele lá vai, ela faz esse abandono da e tenta ver num todo. Por causa da intenção do autor também, né? Que ele tem que buscar a intenção. Verdade. Boa, meu povo, exatamente. Foi uma questãozinha, eu estava nesse dia assim, meia assim, tentada, sabe? Não tava, parece que veio aquele espírito ruim, tomou conta de minha Maria e me deu aquela vontade mesmo de confundir, porque eu sabia que dava para fazer confusão entre o Dilthey e o Schleiermacher, porque como ela pede para analisar as situações concretas, mas não é de acordo com o passado, né? Não é historicizando. É muito mais, claro, que observa-se essa situação concreta, mas ela diz muito bem qual é o método que ela vai analisar, que ela vai utilizar para analisar a situação concreta. É a partir das intenções, das vontades do sujeito. Vocês rezem, né, Diego? Aí é que entra a oração, para quem tem fé. Oi, Juan. Professora, tem alguma possibilidade de ser usado mais de um filósofo? Por exemplo, em um texto que pudesse usar o Schleiermacher e o Dilthey? Pois é. Muita gente que no dia justificou direitinho, viu? Que é aquela coisa, né? O espírito, ele é mal, mas eu sou boa, né? Então, assim, o pessoal que justificou bem bonitinho a escolha do Dilthey, na perspectiva do historicizar, trazendo esse argumento, né? De que foi observada a questão concreta, eu considerei.
Então, era isso que eu ia colocar, você tirou as palavras da minha boca. Então, assim, tudo vai depender, já que é a praia hermenêutica filosófica, né? E eu acho que todo professor de filosofia, né, deveria, quando eu era professora da disciplina de filosofia, os meninos frescavam muito comigo. Eu não sei, não era para ter prova de filosofia, porque tudo depende, a resposta sempre depende, o que é a verdade, o que é... Não, então, só sei que nada sei e tá tudo certo, né? Mas não é bem assim. Então, não é que qualquer filósofo, então eu vou chutar qualquer um e vai dar certo. É claro que não, né? Tudo vai depender da forma como você vai construir, né, a argumentação em torno do que está sendo colocado na questão, tá bom? Mas, assim, resposta padrão, em regra, o Schleiermacher está aí a partir dessa busca das intenções, né? A gente abandona a literalidade. Pode dizer, Laís. Deixa eu corrigir, porque quase eu não consigo falar, mas é porque na visão dele, ele busca deixar de lado a interpretação gramatical, né, e usar uma interpretação mais psicológica. Isso, exatamente. Que é o que ele vai chamar, né, de psicologicizar. A gente precisa psicologicizar. Meu povo, eu vou deixar aqui um convite para vocês. Eu nem ia fazer, porque tanto está em cima da hora, como também não sei como é que está o tempo de vocês. Mas quem tiver interesse, eu estou publicando um livro sobre hermenêutica jurídica. A temática do livro é hermenêutica, né? O título do livro será Hermenêutica. Deixa eu só pegar aqui para vocês, rapidinho, tá? É ligeiro, que eu não hermenêutica jurídica na contemporaneidade, temas clássicos e emergentes. Meus alunos da pós-graduação aqui da URCA, em Direito Constitucional, eu pedi como resultado do módulo que eu ministrei, que eles produzissem um artigo científico entre 10 e 15 laudas com algum tema sobre a hermenêutica, né, hermenêutica jurídica, hermenêutica filosófica. E, gente, os trabalhos ficaram tão bons que eu disse, gente, vamos juntar esses trabalhos e publicar como livro. E aí a gente conseguiu isso, o livro vai sair pela Pimenta Cultural, e a gente está recebendo os artigos até o dia 5 de outubro, tá bom? Então, se alguém tiver interesse, às vezes, de repente, a turma já tem alguém que é graduado, ou já fez parte de grupo de pesquisa, ou, enfim, né, já tem interesse, gostaria de escrever algo, até dia 5 de outubro a gente está recebendo, tá bom? Aí, quem quiser mais informação e tal, fala comigo no PV, no WhatsApp, que eu passo para vocês o edital direitinho, com todas as regras e tudo mais, tá bom? Que a gente está na disciplina de hermenêutica, né? Se você quiser, de repente, trazer uma contribuição, será bem-vinda. Pois muito bem, seguindo aqui nosso baile. Explique, no mínimo, 2 características da filosofia hermenêutica a qual a ministra se filiou no caso concreto em análise. Aqui era o momento, né, de você falar da hermenêutica romântica, do Schleiermacher, que é uma hermenêutica que rompeu com aquela ideia de que a hermenêutica só poderia ser utilizada para a interpretação da Bíblia, né, que vai trazer a hermenêutica para essa perspectiva aí de que ela pode ser utilizada para a compreensão de qualquer texto escrito. Aí você vai falar sobre a ideia de psicologicizar, né, que se baseia nessa busca pelas intenções do autor, do sujeito que construiu a obra que está sendo analisada, e com isso você teria, então, respondido satisfatoriamente a pergunta. Exatamente, Laís, uma arte da compreensão. Beleza, gente? A primeira? Muito bem. Então, seria essa aí a nossa respostinha padrão. Segunda, mãe é condenada a pena maior que réus da Lava Jato porque furtou ovos de Páscoa. A Defensoria de São Paulo acionou o STJ para pedir a liberdade de uma mãe que foi condenada porque ela furtou uns ovos de Páscoa, 1 quilo de peito de frango em 2015. Tem 3 crianças menores de 12 anos, tem um filho de 20 dias, está numa cela superlotada, a pena de 3 anos em regime fechado e tudo mais. Vale ressaltar que na ação delituosa, a Maria, né, nome fictício, não usou de violência, não usou de grave ameaça, os ovos de Páscoa custavam R$14, o peito de frango R$11, a Maria é solteira, estava desempregada, e aí, em sentido comparativo, né, a reportagem dizia, já os réus da Lava Jato não chegaram a 2 anos de reclusão, e era um caso de lavagem de dinheiro, né, envolvia milhões.
Nesse sentido, a Defensoria Pública de São Paulo usa a comparação das duas situações delituosas para denunciar o caráter segregador e ideológico do direito. Eita, já deu uma pista quentíssima aí, não foi não, meu povo? Para o defensor que atua no caso, é impossível que ainda se creia na interpretação literal da lei depois de depararmos-nos com casos como este, em que elementos sociais, políticos, culturais, ideológicos estão para além da norma e levam o juiz a naturalizar a injustiça. De quem é a música, né? Quem é o cantor? Quem é o hermeneuta aí que influenciou esse defensor, enfim, de São Paulo? Só Deus sabe. A defensoria está, e essa realmente vocês não iam ter condição de ter respondido semana passada, né, porque a gente só falou do cara hoje. Quem foi que a gente disse, né, que está extremamente ligado à teoria crítica do direito, que não considera a teoria crítica do direito, a escola de Frankfurt, o direito não é um instrumento de libertação, de igualdade, isso tudo é uma grande balela construída, é discurso, é retórica, né, o direito, ele é fruto, ele é produzido pela classe dominante, pelos donos do capital, pelos donos do poder. Então, o que a gente tem aí, muitas vezes garantido como direito, é mera retórica, serve para que o sujeito fique alienado, né? Você sabe que o marxismo vai trabalhar muito com essa ideia de alienação, então vai achar que, é justo, está no direito, então está tudo certo, só que, né, não é bem assim, segundo essa teoria, né, segundo essa perspectiva. Então, a gente precisa ser crítico, então, a gente precisa levar em consideração que existe, então, diferença, não serão tratadas da mesma forma sujeitos que são donos do poder, donos do capital, né, com aqueles que não são. E aí, Juan já botou aqui para nós, exatamente, a gente está falando do Habermas, né, a gente está falando, então, de uma interpretação profundamente ligada à teoria crítica do direito. E aí, o sentido ideológico do direito, né, deixou bem, assim, jogou bem claramente para nós, né, quando traz essa perspectiva ideológica, o direito como instrumento de poder, né, como instrumento de opressão, caráter segregador, sabe, tipo, você pega lá o artigo da Constituição, título dos direitos sociais, né, o artigo sobre o salário mínimo, ele vai garantir para o trabalhador, para a sua família, né, vai sustentar o trabalhador, a sua família, vai custear lazer, alimentação, e aí você diz, tá na lei, mas, não, mas é porque é o DVC. Como assim DVC, né? É isso que a teoria crítica do direito vai e bate em cima. Não vou me conformar com isso, não, eu quero entender porque é dessa forma, e aí, quando a gente pega esse viés mais crítico, a gente está trabalhando, então, com uma interpretação que pode nos ligar ao Habermas. E aí você tinha que colocar, no mínimo, 2 características, né, dessa filosofia, é tudo isso que eu falei para vocês agora, né, você ia colocar, então, essa questão do caráter ideológico, da teoria crítica do direito, né, da escola de Frankfurt, do direito não como um instrumento de emancipação, né, mas de segregação, e etc. E para você trazer, assim, aprofundamento teórico, lá no capítulo que eu pedi para que vocês lessem, né, vocês sabem que tem cada um desses hermeneutas que a gente trabalhou aqui nas aulas, bem curtinho, né, o autor faz uma síntese de cada um deles. Beleza? Ok. STJ garante direito à visita a animal de estimação. Então, apesar dos animais serem classificados como coisa, é possível a gente estabelecer visitação ao bicho depois de o fim de um relacionamento amoroso, né? A maioria da turma do STJ seguiu aí o ministro Luiz Felipe Salomão, permitiu que o marido ficasse visitando o cachorro, né? O cachorro ficou com a esposa depois da separação. Com esse entendimento, a maioria dos ministros garantiu o direito do homem visitar a cadela Kim, né, um Yorkshire, que ficou com a companheira. O placar foi de 3-2. O ministro afirmou que a questão não se trata de uma futilidade, né, muito pelo contrário, no mundo pós-moderno,
deveria ser examinada essa questão da afetividade com relação ao animal. Com isso, a turma considerou que os animais agora merecem um tratamento diferente, né, do conceito do atual conceito, dentro dessa perspectiva ampla de família. Também foi levado em consideração o histórico do crescente número de animais de estimação, né, como membros da família. O ministro apontou que, segundo o IBGE, existem mais famílias com gatos e cachorros no Brasil, né, 44% do que com crianças, 36%. Além disso, divórcios em relações afetivas de casais envolvem na esfera jurídica cada vez mais casos como esse, né? A única divergência é a guarda do animal. Ele disse que não se quer humanizar o animal, também não há que se equiparar uma posse à guarda dos filhos. O animal, mesmo tendo todo o afeto merecido, não é humano e tudo mais. O relator afirmou que no julgamento o bicho de estimação não é nem coisa inanimada, nem é sujeito de direito. Reconhece-se assim um terceiro gênero. Olha aí, você que tem um animal de estimação em casa, né? Você nem tem uma coisa, nem tem uma pessoa. Você tem um elemento aí de terceiro gênero, em que sempre deverá ser analisada a situação contida nos autos, voltado para a proteção do ser humano e seu vínculo afetivo com o animal. O passado ensinou bastante ao direito de família contemporâneo, visto que aquele direito, engessado e pautado em modelos fixos, já não encontra mais eco nas relações voláteis e diversificadas da sociedade pós-moderna. Assim, o atual direito de família opta por priorizar a afetividade e a dignidade humana para integral proteção da família. E aí, para você responder, mesma coisa, né? Qual filósofo que você julga que influencia? O bom é que talvez o cara que fez a decisão nem saiba, né, nem tenha consciência de que tem toda uma hermenêutica filosófica para sustentar aí. E aí também caberia certamente mais de um hermeneuta. Bora lá, Laís já disse aqui. Laís disse que é o Gadamer. Arriscar dizer que pode ser Dilthey ou Heidegger também. Dilthey por causa que ele olha para trás e vê a experiência concreta, né? E o Heidegger porque ele fala que compreender é o modo de estar. Então talvez isso tenha refletido na sua decisão, né? Massa, exatamente, podia ser Gadamer também, né, que a Laís deve ter feito aí a questão do círculo hermenêutico, né, ele dialoga com o passado, ele tenta prospectar o futuro e ele amarra tudo isso dentro dessa situação presente, né, para mim a resposta padrão ia ficar com o Gadamer, mas se a pessoa tivesse justificado direitinho, Juan, tanto o Heidegger quanto o Dilthey eu iria considerar, porque como a gente pode ver, é filosofia, né? E todos esses filósofos, eles estão profundamente interconectados, né? Não são questões de ordem fixa, assim. A gente vê alguns elementos que se destacam mais no texto, mas isso não quer dizer que não haja influência, né, de outros. Pode dizer, Laís. Francilda, também é uma pré-compreensão, né, que nem Gadamer fala, porque tem que visualizar o que é que está acontecendo no momento. Em relação a esse caso aí do cachorro, é uma coisa que está muito no cotidiano das pessoas, mesmo que não seja considerado uma pessoa, mas ali é uma coisa afetiva. Então, tem que ter uma análise, não é se eu chegar e aplicar a letra da lei, é uma pré-compreensão da situação, realmente. Exatamente. E aí, o mais importante para a gente, pessoal, para a gente não imitar o STF de vez em quando, e não só o STF, né, mas assim, para a gente não imitar em alguma medida o que eu brinco, né, o que eu fresco, chamando de samba do crioulo doido, né, o cara quer dar um de hermeneuta, pós-moderno, e vem com umas histórias de ativismo judicial que não cola. Então, o que a gente precisa lembrar, pessoal, por exemplo, Laís trouxe aí uma coisa bem interessante, né, na fala dela, ela coloca aqui, que a gente sabe que os animais, né, cada vez mais são vistos como membros da família, a gente tem cada vez mais uma relação de afetividade, pronto, ótimo, excelente, mas eu preciso trazer uma justificativa jurídica, né, eu não posso parar aí, enquanto hermeneuta, né, eu não posso esticar a ladeira, você vê que a justificativa aí, ela foi toda pautada na ideia de dignidade da pessoa humana, tanto que o ministro, né, ele faz questão aí de ficar ressaltando que, olha, a gente não está tratando como
família, eles até criam, né, isso aí que é uma visão bem típica, né, dessa perspectiva ativista, né, cria-se uma coisa que não está em nenhuma norma, terceiro gênero, né, o que a lei nos diz é que é um bem semovente, ponto final, é um bem que se move, né, mas aí levando em consideração os aspectos históricos, né, levando em consideração o princípio da afetividade, que o princípio da afetividade especialmente desde o início dos anos 2000, né, um princípio que se consolida no âmbito jurídico, aí eu, então, interpreto dessa forma, tá bom, pessoal? Isso é super importante, tenho muita responsabilidade com cada um de vocês aqui dentro dessa disciplina, porque são vocês, né, que vão atuar aí, Deus sabe como, eu não sei se vai ser defensor, defensora, delegado, advogado, juiz, promotor, professor de direito, eu não sei o que você vai ser, e aí é preciso a gente ter muito cuidado, né, para que a hermenêutica filosófica, não estamos abandonando a técnica, tá bom? Direito é ciência, direito não é filosofia, então a gente tem essa influência, a gente chama de hermenêutica filosófica, né, porque permite esse grau maior de abstração, mas precisa estar amparado na técnica. O que é que eu quero dizer com isso? Que na hora que você for realizar uma interpretação de uma doutrina jurídica, de uma lei, de uma jurisprudência, seja lá do que for, de um fenômeno jurídico qualquer, você necessariamente precisa trazer dogma para a sua interpretação. Quais são os dogmas do direito? Vocês aprenderam lá no primeiro semestre com Josiane. Tenho certeza que foi com Josiane. Os dogmas do direito, né? O que é que caracteriza, né? Qual é a nossa base epistemológica, a nossa base de nossos instrumentos, né? Da nossa ciência. O clássico do positivismo, que é a lei, né? É o dogma que acho que brilha aos olhos de todos, as pessoas até relacionam, né? Como se fosse uma coisa só, direito e lei. Mas a gente, desde que superou o positivismo jurídico, a gente leva muito em consideração os outros dogmas também, os princípios, não é assim? A jurisprudência, a doutrina. Então, pelo amor de Deus, nada de samba do crioulo doido. Resposta aberta, estou com uma amiga agora que passou na OAB, na segunda fase, semana passada, super comemorando e tal, e ela foi por um triz, porque eu perdi uma questão inteira, né, uma das questões abertas, a gente dando uma olhada no espelho de correção. Por quê? Porque será? A resposta estava correta, viu, minha gente? A justificativa era linda, é uma pessoa extremamente preparada, mas na resposta não foi apontada nenhuma doutrina, nenhum artigo de lei, nenhum princípio jurídico. Então, por mais que o corretor diga assim, não, realmente, isso aqui está certo, é dessa forma, mas você não apontou o dogma, você não apontou a base epistemológica. Então, está amparado, está ligado, está influenciado, né, por essa perspectiva da hermenêutica filosófica, não nos permite, não admite que a gente, eu acho, na minha opinião, todo mundo acha assim, as pessoas pensam dessa forma, nós precisamos ter uma argumentação técnica. Francilde, como é que eu vou conseguir trazer técnica? Nesse caso aí, dessas interpretações muito mais voláteis. O que é mais volátil, gente? É uma lei que está ali codificada, que está ali escrita, que está ali preto no branco, ou é um princípio? Que a gente pode ter, assim, inúmeras interpretações possíveis. Dignidade da pessoa humana. Meu filho, dignidade da pessoa humana é um pretinho básico daqueles, né, Calvin Klein, convenhamos. Dá sempre certo, está sempre chique, está sempre bem na fita. Então, assim, é por essa razão que os princípios, eles vêm sendo tão invocados, né? Não que a gente venha abrindo mão da lei, claro que não, mas os princípios são cada vez mais invocados. Sempre que a gente precisa ter esse papel de rebeldia, você vê que essa interpretação é uma interpretação rebelde à lei, né? Se a gente fosse seguir a lei, é um bem semovente. A pergunta não era se gosta do animal, se está chorando por causa do animal, a pergunta é quem foi que comprou? Quem é o dono? Não, peguei na rua. E quem foi que pegou? Prove que você é o dono. Pronto, é uma coisa, a gente vai tratar dentro do âmbito de propriedade. Então, há uma rebeldia aí do intérprete, né?
Não se vai fazer uma interpretação estrita da lei, mas não se abre mão do dogma. A gente sai da lei e vou precisar usar de um outro dogma. Qual é o outro dogma? Me apoiei aqui num princípio. O princípio pretinho básico, a dignidade da pessoa humana, e o outro da modinha, a afetividade. Princípio da afetividade. E aí? Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Que bom. Então, gente, vamos aproveitar que aí na semana que vem a gente nem precisa. Eu estava aqui falando com vocês e vendo o nosso cronograma de disciplina. A gente combinou que ia fazer parcial, vocês lembram? Na primeira semana de aula, a gente combinou que a AV1 ia ser de 0 a 10 ou a gente ia fazer parcial? A gente vai fazer parcial, né? Eu disse o que era. Minha gente, porque quase todas as minhas turmas eu fiz 0 a 10. Valha como eu tô. Deixa eu ver aqui. Digam aí, vocês lembram? Vou ter que voltar nos vídeos para eu saber o que é a parcial 1. Que eu lembro da parcial 2, que são os filmes, né? Professora, eu tenho a impressão que a senhora disse que era de 0 a 10 mesmo, não tinha parcial, não. Eu achava que era de 0 a 10 também. Eu tenho a impressão Né? que a aula era de 0 a 10 mesmo. Acho que não tem parcial, não. Tinha parcial, Eu não. acho a mesma coisa. Deixa de 0 a 10 mesmo. Foi Mas combinado, eu vou todo mundo voltar. já passado, professora. Oi? Já foi combinado, todo mundo já estava passado. Por ser alunos bons, professora ótima, aí é um conjunto de fatores. Uma professora Nossa. tão boa dessa consegue explicar uma frase de diversas Eita. formas que entra na mente da gente, nem que não queira. Para que prova? A prova já tá já no dia a dia, professora. O que é a prova, né? O que é prova? Bom, beleza, gente, eu vou voltar nos vídeos Prova que não eu tenho a define nada, impressão. professor. Exato. Uma turma boa dessa, professora. Participativa. Eu tenho a impressão que a gente não fechou parcial, não, mas eu vou dar uma Mas a olhada. senhora E tô falou vendo de aqui no- parcial. Falei, Eu não tenho foi? notado aqui, a VP1, 2 questões subjetivas e uma questão resolvendo caso como juiz. Pronto, aí, tá resolvido, Águida, obrigada. É porque tá aqui no cronograma de disciplina. Aí eu fiquei, meu Deus, eu errei no cronograma, pronto, me poupou de ter que ir me assistir nas aulas anteriores. Minha gente, já é dia 20 de setembro, viu? Eu vou logo dizendo, porque quem avisa amiga né, que daqui vai passar a semana que vem, na outra, estaremos reunidos nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, e vocês vão fazer essa atividade que a gente fez hoje, né? Como a gente já ensaiou, todo mundo vai tirar 10, que vai ser a cor mais boa do mundo. Vou deixar lá as questõezinhas, você já sabe como é que faz, você vai identificar dentro da decisão judicial, da notícia, sei lá o que é que eu vou trazer, qual é o filósofo e os impactos, né? Vai ser nessa vibe aí. 3 questões, eu disse que eram 2 abertas e uma fechada, foi? Ou é o contrário? Águida, tu é Duas fechadas e uma aberta. 2 fechadas e uma aberta, foi? O caderno de Águida é o nosso... Não, eu notei assim, 2 questões subjetivas e uma questão resolvendo o caso como juiz. Faz mais sentido, porque precisa ser aberto nesses moldes. 3 questões, cada uma valendo um ponto, né? Que a parcial vale 3. Então, dia 20, tá bom? Que até eu já tinha me esquecido, porque, olha, minha gente, botar esse feriado aí no meio, mas só Jesus agora, para eu poder Só voltar. pra atrapalhar. Tô pegando no tranco. Chegou, eu tomei um susto aqui quando eu abri o cronograma. Mas, enfim, beleza. Então, Ei, professora, a senhora poderia agendar lá no calendário, para ficar nos lembrando, se possível. ai, boa, viu, Tiago? Posso sim, vou botar lá. Beleza. E o tempo, Francilda? Tu vai dar uns 3 dias? 2? 3 dias. Tu tá doido, Laís? Você manda pra adiante. Vó. 3 dias, tá doido, Laís? Já estão trabalhando com meses. Eita, Jesus Cristo é o Senhor, viu? Só Deus na minha causa. Gente, vai ficar o prazo que eu gosto, né? Que vocês já me conhecem da disciplina de história. Eu sempre gosto de deixar 24 horas, tá bom? Porque
entra naquela história, né? Da internet caiu, eu não voltei, eu caí junto, enfim. Então, 24 horas dá para cair, levantar e resolver, tá bom? Daqui para lá, a gente vê se a gente, de repente, faz em duplo ou individual, mas vou pensar nisso, não vou prometer nada não, que eu vou voltar lá nos vídeos para ver se eu disse alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim, semana que vem nossa aula vai ser num caráter bem de revisão, gente, porque essa questão de representação e imaginário nós já vimos na disciplina do primeiro semestre de História, só que eu vou trazer aqui alguns elementos de aprofundamento que a gente não teve a oportunidade de ver lá atrás. Mas, para quem já quiser ir dando uma adiantada, nos slides que eu deixei para vocês, já tem alguns elementos, inclusive acho que são os mesmos que a gente usou lá na disciplina, e o que eu vou trazer para vocês é mais para a gente trabalhar a partir da perspectiva do Chartier, porque na disciplina de História a gente tinha trabalhado só com a pesamento. Pode dizer, Águida. Mas, no caso, próxima aula já é AVP, né? Próxima aula é dia 20, né? Mas aí eu vou deixar a VP, né, gente? Mesmo eu postando agora. Vai deixar isso. Vou, porque vai ficar 24 horas. Porque, minha gente, eu não tenho, não. Eu tenho muita coisa para dizer para vocês, vocês não têm noção, não. E é só uma aula na semana. Então, pelo amor de Deus. Ei, professora. Oi. Tem como deixar 30 horas, não? Porque assim, a senhora disponibilizaria às 6 horas da noite, né? Aí ficaria até 6 horas do outro dia, certo? Só que aí, se a senhora colocar 30 horas, vai ficar até meia-noite do outro dia. Que aí fica mais fácil. A gente vê a aula no primeiro dia e no segundo dia a gente já faz a AVP. Tá vendo aí que o Martim é um curso de matemática, professora? Bom de cálculo, rapaz. Não, eu estou vendo que vocês já estão quem concorda, respira. Ninguém vai mais fazer negócio, a disciplina de teoria da argumentação jurídica, todos aprovados, né, por unanimidade. Vamos lá, vou fazer a frequência, meu povo. Semana que vem, então, sabemos que haverá a AVP e essa aula que vai ter um caráter de revisão, né, daquilo que a gente trabalhou sobre representação imaginária. Qualquer coisa, vocês falam comigo no WhatsApp. Se vocês conhecerem alguém, gente, que possa ter interesse também em mandar artigo científico para o livro, vocês avisam, tá bom? Pode passar meu contato, que até o dia 5 de outubro a gente vai receber os trabalhos. Estou abrindo aqui a frequência. Muito bem, vamos lá. Adonis. Presente. Alexandre. Presente. Ana Flávia. Presente. Ana Raênia. Presente. Arlan. Presente. Bruna. Bruna Salvador. Não. Cícera Celúzia. Também não. Mas ela tá aí. Eu acho que foi porque não funcionou aí, mas ela tá na aula. Bruna também. Cícera e Bruna. Nenhuma colocou nem sequer nada no chat. Estou aqui olhando também na página. Essa aí, ó. Cícera Érica. Presente. Cícera Flávia. Daniele. Presente. Davi Pereira. Presente. David Kennedy. Eu. Diego Pereira. Tá aí presente. Edjan Bartolomeu. Edson Breno. Presente. Ellen Cristine. Emanuel Lucas. Emanuela.
Manuela, certo. Emily Sampaio. Presente, professora. Érica. Érica presente, ok. Eric. Eric Ferreira, presente. Ok. Estácio Ferreira. Presente. Fábio Custódio. Ele pediu para avisar que a internet dele caiu. Ok. Felipe Silva. Franciele, eu vi, Felipe. Franciele. Presente. Francisco Davi. Ok. Francisco Gilson. Presente. Éricles. Isabel. Presente. Jéssica. Ok, Jéssica. João Carlos. Laís. Estou aqui. Larissa. Presente. Levi Matias. Presente. Lídia Alessandra. Presente. Liz Bandeira. Presente. Lucas. Presente. Luciano. Luiz Fernando. Presente. Marcelo Mota. Ok, Marcelo. Márcia Ludmila. Presente. Márcio Araújo. Eita, pulei teu nome, desculpa. Mas aí não botei falta, não. Foi mal. Maria Adriele. Maria Deane. Estou vendo. Maria Maíra. Presente. Maria Gonçalves. Maria Natália. Presente. Maria Vitória dos Santos. Ok. E Maria Vitória Oliveira. Também. Ok. Mariam. Ok. Matheus Cândido. Presente, professora. Merenciane. Presente. Ok. Monique. Ok, Monique. Nayara. Natália Águida. Presente. Patrícia. Presente. Eita, eu lembro que essa pessoa que eu estou chamando, não lembro agora. Paula Vitória. Isso. Presente. Ok. Bruna, eu vi, viu? Obrigada, já tirei aqui sua falta. Paula Vitória e Pedro Adriel. Ok, Pedro Adriel, Paula Vitória não, né? Rânia Caroline. Presente. Renata. Rafael, Renata, ok. Rafael. Juan. Rafael, ok. Juan. Presente. Juan Felipe. Rita de Cássia. Presente. Juan Bruno. Ok, Juan. Suiane. Tiago. Presente, Tiago Ribeiro.
Vanusa e Vitor. Presente, professora. Victor Ricardo, Ok. presente, professora. Muito bem, gente. Ótima semana para vocês. Deus abençoe. Até semana que vem, Deus quiser. Professora Luciana, Tchau, não professora, deu boa pra dar noite. a presença dele porque ele teve que sair para ir no hospital. Tem como a senhora botar? Tem, como é o nome? Luciano. Peraí, só um minutinho, que eu já tinha fechado aqui. Luciano Sancho dos Santos, certo. Pronto, Obrigado, já tirei. Nada. Alguém falou mais alguma? Larissa Sobral. Deixa eu olhar, viu, Larissa? Só um momento. Não, não está com falta. Mais alguma coisa, gente? Tchauzinho.